Boa tarde para todo mundo. Então, começando aí mais uma monitoria. Dessa vez a gente vai resolver a questão 38.2 da apostila 3, que o pessoal pediu. Tá? Então, vamos lá. Vou só fechar minha câmera aqui um pouquinho. Então, The Weeknd quebra recorde histórico da Billboard com Blinding Lights. A faixa do músico canadense ultrapassa Radioactive do Imagine Dragons e fica 88 semanas no Hot 100. Essa notícia é do dia 17 de agosto desse ano. Então, The Weeknd segue fazendo história com seu grande hit Blinding Lights, lançado no final de 2019. A música do aclamado álbum After Hours bateu o recorde de canção, que ficou mais tempo na Billboard Hot 100. A partir dessa segunda-feira, dia 16, a faixa passou 88 semanas nas paradas, ultrapassando Radioactive do Imagine Dragons, que ficou por 87 semanas no Hot 100 durante 2012 e 2014. A nova marca extraordinária da música de The Weeknd chega após a canção ter sido considerada o maior hit do último século no ano passado. Isso porque a faixa se tornou a primeira música a passar um ano inteiro no top 10 da Billboard Hot 100, depois de estrear nas paradas em 14 de dezembro de 2019, na 11ª posição, e ter alcançado o primeiro lugar em 4 de abril de 2020, passando 4 semanas na primeira posição. Em uma postagem no seu Instagram, o cantor canadense celebrou essa e outras conquistas, mas deixou claro que a sua nova era, que se iniciou com o lançamento do dançante single Take My Breath, e deve culminar em seu próximo disco do cantor. Ele disse que vem logo mais. Então tá aí a postagem. Então vamos ler a questão de fato, né? Essa questão sobre porcentagem e regra de 3. Então, para contabilizar uma reprodução de uma música, são consideradas plataformas de stream, além de rádios online, onde cada um tem um peso específico. As plataformas pagas contam um ponto, ou seja, uma reprodução equivale a um ponto. As plataformas gratuitas contam 2/3 de ponto, ou seja, para contabilizar um ponto, a mídia deve ser reproduzida pelo menos 2 vezes. E as rádios online, 0,5 ponto, ou seja, para valer um ponto é necessário reproduzir a música 2 vezes. O cantor e compositor The Weeknd, no seu álbum After Hours, disparou no pódio das mais ouvidas com a música Blinding Lights e, passando 88 semanas seguidas no Hot 100, alcançou a marca de 2,5 bilhões de pontos no total em todas as plataformas. Sabendo disso, e que 50% desses pontos são de plataformas pagas, 35% são de plataformas gratuitas e 15% são de rádios online, qual a quantidade aproximada de vezes que essa música foi tocada nas rádios e nas plataformas gratuitas? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai calcular 50% de 2,5 bilhões, né? Porque a questão falou que 50% foi de plataformas pagas. Então, a gente tem aí, eu já coloquei o cálculo, tá, gente? Pra gente fazer mais rápido, beleza? Então, a gente vai calcular 50% de 2 bilhões e 500 milhões, certo? Para calcular a porcentagem, a gente precisa somente multiplicar a porcentagem pelo número que a gente quer saber. Nesse caso aqui, eu utilizei a porcentagem como sendo um número decimal. Deixa eu colocar uma canetinha aqui para eu poder mostrar para vocês. Ó, aqui eu escrevi como sendo um número decimal, beleza? Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é calcular 50% de 2,5 bilhões. Para calcular a porcentagem de um número, basta que a gente multiplique essa porcentagem pelo número. Nesse caso aqui, eu usei a porcentagem no seu formato decimal, ou seja, para transformar de porcentagem para decimal, a gente simplesmente divide o número por 100. Nesse caso, como eu estou falando de 50%, é 50 dividido por 100, que deu 0,5. Então, aqui eu multipliquei 0,5 por 2 bilhões e 500 milhões. E aí deu 1 bilhão 252 milhões
de vezes que essa música foi reproduzida em plataformas de stream pagas. Próximo passo vai ser a gente calcular aí 15% de 2,5 bilhões, certo? Novamente, transformando 15% em decimal, a gente pega o 15 e divide por 100. Nesse caso, ficou 0,15 vezes 2 bilhões e 500 milhões, deu 375 milhões. Isso daqui, a gente vai fazer uma regrinha de 3 para saber a quantidade de reproduções que ela teve. Então, como cada reprodução vale 0,5 pontos, a gente vai fazer o seguinte, olha, a regrinha de 3. Uma reprodução equivale a 0,5 pontos. Sabendo disso, quantas reproduções, né, X reproduções vão equivaler a 375 milhões de pontos, que foi o que a gente tinha encontrado anteriormente. Então, basta que a gente multiplique os meios pelos extremos, certo? Deixa eu pegar a canetinha aqui, para vocês verem melhor. Olha só. A gente vai multiplicar os meios pelos extremos, tá? Então, a gente vai multiplicar esse por esse e x por 0,5, tá? Opa. Então, fazendo isso, vai ficar 0,5x igual a 375 milhões. Só passando o 0,5 para o outro lado para poder dividir. Então, o número de reproduções foi 750 milhões, tá? Essa é a quantidade de vezes que essa música foi reproduzida nas rádios online. Agora, a gente vai calcular para as plataformas de stream gratuitas. Vamos calcular aí 35% de 2,5 bilhões, certo? Novamente, agora transformando 35% em decimal, a gente vai pegar 35, dividir por 100, vai ficar 0,35. Multiplicando por 2,5 bilhões, a gente chega em 875 milhões, ok? Então, sabendo que cada reprodução vale 2/3 de ponto, a gente vai fazer outra vez uma regra de 3. Uma reprodução equivale a 2/3 de ponto. E aí a gente quer saber x reproduções, né? Quantas reproduções equivalem a 875 milhões de pontos. Então, a mesma ideia do anterior. Multiplica os meios pelos extremos. Então, a gente chega aqui, 2/3 de x é igual a 875 milhões. Basta passar os 2/3 para o outro lado, tá? Lembrando que para divisão de fração, a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui eu não fiz por conta do espaço que não deu, tá? Mas aí, quando vocês fizerem, aí na casa de vocês, vocês vão ver que é só inverter a ordem. Então, vai ficar x igual a 1.312.500.000 reproduções nas plataformas de stream gratuitas. Então, resumindo, o que é que a gente chegou, né? A gente tem que, nas plataformas pagas, teve 1.250.000.000 de reproduções. Nas plataformas gratuitas, 1.312.500.000 reproduções. E nas rádios online, 750 milhões de reproduções. Dá pra ver por que a música foi parar lá no top 100, né? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, ok? Mandem lá no Classroom, por gentileza, a resolução de vocês, tá? E aí, qualquer coisa, é só enviar um e-mail para o suporte, que a gente vai atender vocês o mais rápido possível, ok? Já já a gente volta com mais questões aí. Abraço!